mensagem. E nós vamos estar pensando hoje, irmãos, sobre coisas que não podem faltar na vida da igreja. 4 coisas que não podem faltar na igreja do Senhor Jesus. E é muito interessante, irmãos, como é que nós estamos constantemente preocupados com coisas que não podem faltar. Eu confesso aos irmãos que eu não havia me dado conta disso, aqui na cabeça, no pensamento, né? Até parar para refletir desse tema em relação à igreja. Se você for na internet, não faça isso agora, mas digitar em um site de busca a frase coisas que não podem faltar, o resultado será enorme, o resultado será imenso. Alguns deles eu anotei aqui para trazer para os irmãos. 40 coisas que não podem faltar na infância de uma criança. Vai lá. 10 coisas que não podem faltar na vida de uma empregada doméstica. 10 coisas que não podem faltar no seu guarda-roupa. Coisas que não podem faltar no convívio sadio com o seu violão. Coisas que não podem faltar se você mora ou pretende morar sozinho. E diz lá que o micro-ondas é a coisa principal, se você pretende morar sozinho. E tem um realmente interessante, irmãos, que eu encontrei, não sei por que eu achei esse aqui bem interessante, os 10 itens que não podem faltar no enxoval do bebê. Não sei por que eu achei isso aqui bem interessante, né? Agora tem um outro bem interessante também. 10 coisas que não podem faltar na bolsa da mulher. Não é interessante? Achei pouco, 10, né? Acho que é mais de 10. Mas o site lá traz 10. Eu achei pouco, porque bolsa de mulher, algumas bolsas, né, é igual cartola de mágica. Se você enfiar a mão ali, sai coelho, sai pombo, sai tudo ali dentro, né? Igual cartola de mágica. E eu cito esses exemplos, irmãos, poucos, mas o resultado da busca que você faz lá é enorme. Eu fiz essa pesquisa lá na terça-feira agora, dia 26, e na parte da manhã, quando eu estava trabalhando nesse estudo, digitei lá então no Google coisas que não podem faltar. E o Google me apontou 78 milhões e 800 mil links de coisas que não podem faltar. Então veja bem, né? Como as pessoas estão preocupadas com isso daí. E na vida da igreja também, irmãos, há coisas que não podem faltar. Quais seriam algumas dessas coisas? Se eu deixasse os irmãos citar, certamente me citariam muitas coisas, né? Mas eu quero pensar com os irmãos hoje apenas em 4, ok? Vamos à primeira delas. A primeira coisa que não pode faltar, irmãos, eu não coloco isso numa ordem de importância, coloco numa ordem simplesmente para organizar o nosso pensamento. Não quer dizer que a primeira seja mais importante do que a segunda e assim sucessivamente. Não é ordem de importância. Mas a primeira aqui das minhas anotações é a submissão ao senhorio de Cristo. Aliás, pega aí o seu boletim. Eu não lhe falei, mas o boletim aí tem o lugar para você anotar, né? Você vai abrir aí a primeira página do seu boletim e aqui vai ter o lugar para você anotar. Inclusive, a anotação da manhã é uma anotação dirigida, né? Eu vou estar falando para os irmãos, e tem aí até o tema da noite, que tem um espaço para você fazer algumas anotações, mas a anotação livre, ok? Então a primeira coisa que você vai escrever aí, que não pode faltar, é submissão ao senhorio de Cristo. Então escreva aí a palavra submissão. Não pode faltar submissão ao senhorio de Cristo. Você anotou? Então agora eu quero fazer o seguinte exercício aqui para dinamizar. Não diga para quem está do seu lado, não. Diga para você mesmo. Diga em voz alta, mas diga para você mesmo. Na igreja não pode faltar submissão ao senhorio de Cristo. Vamos dizer juntos? Na igreja não pode faltar submissão ao senhorio de Cristo.
Agora vamos dizer assim, olha, na minha vida não pode faltar submissão ao senhorio de Cristo. Vamos dizer, na minha vida não pode faltar submissão ao senhorio de Cristo. Dentre os muitos assuntos, irmãos, que estão bem claros na palavra de Deus, na Bíblia, o da necessidade de nós nos submetermos ao senhorio de Cristo é um assunto que se destaca. E aí eu vou citar alguns textos para os irmãos. Se vocês quiserem bem rapidinho aí abrir a sua Bíblia para acompanhar, podem fazer. Vou citar Colossenses 1, vou citar 4 textos. O primeiro deles é Colossenses 1, versos 18 e 19. Abra aí, rapidinho. Colossenses 1, versos 18 e 19. Falando, irmãos, acerca de Jesus, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, nesses versos, ele diz assim que ele, falando de Jesus, ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então Jesus Cristo é cabeça do corpo, cabeça da igreja. E essa figura, irmãos, ela fala por si só. Se Jesus Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo de Jesus, significa que nós devemos estar submissos ao seu senhorio, porque é a cabeça que dirige o corpo e não o contrário, né? O outro texto é Efésios capítulo 1, verso 22 e a primeira parte do verso 23. Também o apóstolo Paulo está falando de Jesus, né? E falando de Jesus, ele vai dizer que Deus pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser um cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Então a figura aí é a mesma, né? O terceiro texto é Romanos 10, verso 9, que é um texto bem conhecido da igreja, bem conhecido dos irmãos. Romanos, capítulo 10, verso 9, onde nós vemos também o apóstolo Paulo dizendo assim: se com a tua boca confessares a Jesus como o quê? Está escrito aí? Senhor. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então Jesus é Senhor, precisamos confessá-lo como Senhor. Se Ele é Senhor, nós devemos estar submissos a Ele. E o último texto, 2 Coríntios 4, verso 5. 2 Coríntios 4, verso 5, o apóstolo Paulo falando da sua pregação, e obviamente não só da sua, como também dos demais apóstolos, ele vai dizer assim: nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Então ele está falando da igreja, dizendo assim: olha, o Senhor é Jesus Cristo, nós não somos senhores, nós somos servos de vocês. Não precisa submeter-se ao senhorio de Jesus. Teve, irmãos, Paulo e os demais apóstolos, se os irmãos analisarem bem aí as cartas que eles escreveram, aqueles que as escreveram, os irmãos vão perceber que eles se autodenominaram servos. E a palavra servos é a tradução de doulos, uma palavra grega que se pronuncia doulos e que significa literalmente escravo. Então eles se declararam como sendo servos ou escravos de Cristo, escravos do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo não chegou a afirmar que não era mais ele quem vivia, mas Cristo vivia nele. E quando ele escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 6, ele orienta os crentes a que se considerem mortos para o pecado e vivos para Deus, e que não apresentem os seus membros ao pecado, mas apresentem os seus membros a Deus, para serem submissos a Deus.
Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos a Jesus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Jesus, irmãos, ele disse que as suas ovelhas o ouvem e o seguem. As suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. E com isso, irmão, Jesus estava dizendo que as suas ovelhas, daí nós podemos dizer assim, que as ovelhas de Jesus não ouvem e seguem aos seus desejos pessoais. As ovelhas de Jesus ouvem e seguem a Jesus. As ovelhas de Jesus, elas não ouvem e seguem ao mundo. As ovelhas de Jesus ouvem e seguem a Jesus. As ovelhas de Jesus, irmãos, não ouvem e seguem as insinuações do diabo. Elas ouvem e seguem a Jesus. É assim que é, assim que tem que ser. No episódio da tentação de Jesus, irmãos, tem algo muito interessante. Quando Jesus está com fome, todos nós conhecemos, né, o episódio da tentação de Jesus. Quando Jesus, ele combate ali as insinuações do diabo com a palavra de Deus. Mas tem um ponto, irmãos, em que Jesus está com fome. E quando Jesus está com fome, depois de muito tempo de jejum, o diabo lhe sugere que transforme pedras em pães. Não tem isso lá? O diabo sugere a Jesus que transforme pedras em pães. E Jesus podia fazer isso, não podia? Tinha poder para fazer isso, para transformar pedras em pães. Ele não multiplicou os pães? Com 5 pães e alguns peixinhos, ele não alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas? Então ele podia fazer isso. E em fazendo isso, transformando pedras em pães, ele estaria preservando a sua vida, porque ele estava com fome. Se ele permanecesse nesse estado como pessoa humana, ele corria o risco de perder a sua vida. Então, fazendo isso, transformando pedras em pães, algo que ele poderia perfeitamente fazer, ele estaria preservando a sua vida. Entretanto, irmãos, não era esta a orientação do Pai para ele naquele momento. E Jesus não o fez, mesmo estando com fome, mesmo sendo para preservar a sua vida. Isso fala, irmãos, profundamente ao nosso coração. Dentre outras coisas, irmãos, isso nos mostra que preservar a vida física é menos importante do que obedecer a palavra de Deus. Preservar a vida física é menos importante do que obedecer a palavra de Deus. E se preservar a vida física é menos importante do que obedecer a palavra de Deus, o que mais, então, é menos importante do que isso? Tudo. Não existe nada que seja mais importante do que obedecer a palavra de Deus. Então, irmãos, vou fazer agora algumas considerações, né? E aí cada um toma para si mesmo. Eu tomo para mim, você toma para você. E quais são as razões, por exemplo, que você dá? Porque nós sempre temos razões para tudo, temos razão para tudo, né? A gente faz alguma coisa e às vezes alguém vem comentar conosco sobre esse algo que nós fizemos, às vezes é um erro que nós cometemos e a gente reconhece aquilo em que nós erramos, mas damos uma razão. Eu fiz isso, mas... Então nós temos as nossas razões. Então quais são as razões que, por exemplo, você dá para mentir como você mente às vezes? Quais são as razões que você dá para ceder aos apelos sexuais do seu namorado ou da sua namorada? Quais são as razões para você agir como você age? Quais são as razões que você dá para burlar a lei intencionalmente? Quais são as razões que você dá para falar mal de alguma pessoa? Quais são as razões que você dá para tratar com indiferença e às vezes até mesmo com desprezo algumas pessoas? Quais são as razões que você dá para não perdoar alguém? Quais são as razões que você tem? Quero dizer para você que nenhuma delas é mais importante do que ouvir e seguir a Jesus. Nenhum. Porque as ovelhas de Jesus ouvem e seguem a sua voz. Não há razão. Nenhuma razão é mais importante.
Jesus Cristo não considerou importante nem a sua própria vida, mais importante do que preservar a sua vida, fazendo aquilo que ele poderia fazer, era obedecer à orientação do Pai Celestial. Mateus 7,21, irmãos, ensina que aquele que se submete à vontade de Deus, esse é que é o verdadeiro salvo. O reverendo Alexander Clark foi missionário escocês na África. Ele relatou um episódio muito interessante, deveras interessante, que ocorreu nos arredores da sede do posto central da sua missão. E ele disse que tarde da noite ele ouviu alguns gritos lancinantes. E ele foi olhar e ele percebeu que um nativo havia sido atacado por uma leoa quando regressava para sua aldeia distante. E a leoa havia estraçalhado o seu braço e estava arrastando aquele nativo para o interior do bosque, à beira da estrada. Então o missionário saiu correndo em seu socorro e enfrentou aquele perigo, dando alguns tiros, porque lá precisava ter alguma arma, um lugar perigoso, né, de matas, né? Então ele enfrentou aquele perigo com a sua arma, com a sua carabina, e em seguida ele levou aquele nativo para a enfermaria da missão, tratou os seus ferimentos, e quando ele já estava bom, obteve alta e mandou ele para a sua casa, de volta para a sua aldeia, e foi. Só que depois de 3 meses, o nativo voltou, procurou o reverendo Clark, só que ele veio acompanhado de suas 6 esposas. Era comum lá, né? Suas 6 esposas, seus filhos, seu gado, seus jumentos, suas cabras, tudo aquilo que ele tinha, que pôde trazer. E disse assim: Senhor missionário, toda a minha família e os meus bens agora me pertencem, porque de acordo com a minha tradição da minha tribo, quando o homem tem a sua vida redimida, ele passa a pertencer com todos os seus familiares, e tudo aquilo que ele tem, ele passa a pertencer ao Redentor. Ele veio então para se entregar com toda a sua família. Obviamente que o reverendo Clark não aceitou aquilo, mandou de volta, libertou de alguma forma, né? Mas isso, irmãos, fala profundamente ao nosso coração. Será que Jesus Cristo é o nosso Redentor? Jesus Cristo nos salvou. Será que nós, irmãos, a exemplo desse homem, dessa história, contada pelo reverendo Clark, uma história real, uma história verídica, será que nós também estamos dispostos a render Jesus Cristo com tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos? A submissão a Cristo, irmão, é algo que não pode faltar na vida de jeito. Não pode faltar na sua vida como servo de Deus. Será, irmãos, que nós podemos encontrar isso na nossa igreja? Será que a nossa igreja é submissa ao senhorio de Jesus? E você pode encontrar isso na sua vida? Quando você sai lá fora, você está lá fora, lá no mundo, e você pensa em fazer algo de alguma forma, e então o Espírito de Deus vem, fala ao seu coração, fala à sua mente, dizendo: olha, isso aí está em desacordo com a palavra de Deus. O que você faz? Você pode encontrar a submissão ao senhorio de Jesus na sua vida? Quando você vai dizer algo, quando você vai fazer algo, quando você vai se comportar de determinada forma, e o Espírito de Deus acusa isso ao seu coração, a que voz você ouve? A submissão a Jesus está presente na sua vida? Não pode faltar, irmãos. A vida da igreja, a vida do servo de Deus, não pode faltar submissão ao Senhor de Jesus. A segunda coisa que não pode faltar, irmãos, escreva aí na sua anotação, é o amor fraternal. Escreve aí, amor fraternal. Segunda coisa. Vamos dizer juntos: na minha igreja não pode faltar o amor fraternal. Lá, na minha igreja, agora na minha vida. Na minha vida, amém, não pode, né? Agora, por que, irmãos, que o amor fraternal não pode faltar na vida da igreja? Muitas razões, a Bíblia apresenta diversas, né? E eu anotei algumas para trazer para os irmãos. A Bíblia, irmãos, a palavra de Deus, na voz e na caneta ou na pena, né? Acho que lá na época eles
talvez fosse a pena ou algum outro instrumento de escrever. Nós vamos usar a caneta. Na voz e na caneta do apóstolo Paulo, diz para nós que sem ele, o amor, as demais coisas não valem nada. Não é isso que está escrito lá em 1 Coríntios 13? Você pode falar línguas estranhas, você pode ter o dom da ciência, de profecia, mas se não tiver amor fraternal, não vale nada. Nada disso vale. Então não importa o quão bem você faça qualquer coisa, se não tiver amor, nada vale. O que você faz? Você evangeliza? Você toca algum instrumento? Você canta? Tem o dom de cantar? Gosta de cantar? Tem o dom da liberalidade? De contribuir, de atender não só a igreja, mas as pessoas também, nas suas necessidades, é liberal. Você prega, você ensina. O que você faz? Se você evangeliza, você pode evangelizar um a um todos os mais de 14 mil habitantes da cidade de Muqui, mas se você não os amar, diante de Deus, diz a palavra do Senhor, nada será. É estranho a gente falar isso, né? Mas a palavra de Deus diz isso. Nada será. Você pode tocar tão bem que sozinho parece uma orquestra, mas se você não ama, nada será. Você pode cantar tão bem que o seu canto atrai a multidões e arrebate corações, mas se não amar, diz a palavra do Senhor, nada será. Você pode ter o dom da liberalidade de tal forma que você seja capaz de doar até a roupa do seu corpo, mas se você não amar, nada será, diz a palavra do Senhor. Você que prega pode ser o melhor pregador do mundo, mas se não tiver amor no seu coração, não vale nada. E você que ensina pode ensinar de forma tal que não haja outra sala de estudo que não a sua, porque todo mundo quer fazer parte da sua sala. Tu nem tem outra, né? Todo mundo quer ir para lá, mas se você não amar, essa é a primeira razão, porque o amor fraternal não pode faltar na vida da igreja, porque qualquer coisa que a igreja fizer, se não fizer com amor e por amor, não tem valor diante de Deus. Pode até ter valor para a sociedade, pode até fazer uma grande diferença na vida de muitas pessoas, na vida da sociedade de uma forma geral, mas diante do Senhor, a palavra de Deus diz que nada é. Segunda razão, irmãos, é que a Bíblia, a palavra de Deus, na voz e caneta de João, diz que quem não ama seu irmão não pode amar a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você não ama seu irmão que vê, como pode amar a Deus a quem você não vê? Tudo lá em primeira carta de João, né? Não é esta outra razão. A terceira razão, irmãos, é que a Bíblia, a palavra de Deus, na voz do próprio Deus, na pessoa de Jesus, e pela caneta de Mateus, diz que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. Estudamos isso, né? Quando pensamos aqui no Sermão da Montanha, está lá em Mateus, capítulo 5, versos 44 a 46, e nós temos uma dificuldade tremenda de aprender isso. Mas diz lá Jesus que nós devemos amar até os nossos inimigos. E a quarta razão, irmãos, é que a Bíblia, a palavra de Deus, na voz de Jesus, novamente, e pela caneta agora de João, diz que o amor é a evidência de que nós somos discípulos de Jesus. As pessoas conhecerão que vocês são seus discípulos quando elas olharem e observarem que vocês se amam, de amor nesse caso. Por isso que o amor fraternal não pode faltar. Na Bíblia Vida Nova, agora tem Bíblia de tudo quanto é tipo, né? Bíblia anotada, Bíblia Scofield, essa que eu tenho aqui, são anotações que tem, né? Tem a Bíblia Vida Nova também, que tem algumas edições lá do Dr. Russell Shedd, alguma palavra, né? Algumas explicações, algumas notas de rodapé. E lá no final, irmãos, dentre outros, tem um esboço de doutrina cristã. E nesse esboço, uma parte dele, nós encontramos o seguinte sobre o amor fraternal. Diz assim para nós: é notável a insistência
do Novo Testamento a respeito do novo mandamento que o Senhor legou aos seus. Assim como eu vos amei, e também vós vos ameis uns aos outros. João 13:34. É esse o meio pelo qual todos são de conhecê-los como discípulos de Jesus. Não é pela revista da EBD que vocês levam na mão, ou pelo distintivo que usam na lapela, alguns gostam de usar, porém dizendo o seu amor uns pelos outros. É mentiroso e não pode amar a Deus aquele que não ama seu irmão. Segundo João, a sua primeira carta. Não conhece a Deus e até agora está nas trevas. Tudo isso está lá em 1 João. Então, irmãos, eu acho que isso é bastante, para nós vermos que o amor fraternal não pode faltar de jeito nenhum na vida da igreja. Não pode faltar de jeito nenhum na nossa vida. Sem o amor fraternal, irmãos, da igreja não é igreja. Sem o amor fraternal, a igreja pode ser um clube social, mas ela não é igreja. E como a igreja não é paredes e tijolos, somos nós, gente, você e eu, então o amor fraternal ele tem que estar presente na minha vida, tem que estar presente na sua vida. A terceira coisa, irmãos, que não pode faltar, anota aí, é a comunhão. Coloca aí, comunhão. Então vamos dizer juntos: na igreja não pode faltar comunhão. Vamos lá? Na igreja não pode. Na minha vida, vamos lá? Na minha vida não pode. O que vem a ser comunhão? O dicionário bíblico Almeida diz assim sobre comunhão: comunhão é associação com uma pessoa, envolvendo amizade com ela e incluindo participação nos seus sentimentos, nas suas experiências e na sua vida. É um relacionamento que envolve propósitos e atividades comuns. É parceria. Darcido Zilek, falecido pastor Darcido Zilek, em uma revistinha, Nova Vida em Cristo, revista para novos convertidos, a de número 4, ele escreveu assim, falando da comunhão: na língua grega, idioma em que foi escrito no Novo Testamento, a palavra que é traduzida por comunhão é koinonia. Essa palavra expressa a ideia de participação, de ter algo em comum com alguém mais. Diz respeito às coisas que compartilhamos uns com os outros e às pessoas com as quais nos relacionamos. Um companheiro, por exemplo, é um koinonós. Essa comunhão pode assumir duas formas básicas. Primeira, quando você permite que uma outra pessoa participe daquilo que você tem ou faz. E segundo, quando você participa daquilo que uma pessoa tem ou está fazendo. Na comunhão cristã, ambas as formas têm o seu valor. O pastor Toso, que também viveu lá no passado, mais distante do que Darcido Zilek, no livro Homem, a Habitação de Deus, ele diz assim, falando sobre a comunhão dos santos. Ele diz que a comunhão significa co-participação, ou participação com, especialmente em três coisas. Primeira, vida. A vida de Deus na alma dos homens. Segunda, verdade. A verdade é revelada na palavra de Deus. E terceiro, uma presença, que é a presença de Deus na pessoa de seu Filho. Mas os santos só comungam dessas coisas porque Deus decidiu partilhá-las com eles. A vida é a vida de Deus, bem como a verdade e a presença, são a verdade e a presença de Deus. Nesse sentido, então, comunhão é Deus partilhando conosco coisas maravilhosas que pertencem a Ele. Então, irmãos, esse é o significado de comunhão. É Deus partilhando conosco e nós partilhando uns com os outros, coisas maravilhosas que vêm da parte de Deus para nós. Só observando esse significado, o significado de comunhão, nós já podemos chegar à conclusão de que ela é algo que não pode mesmo faltar na vida da igreja. Mas eu creio, irmãos, que nós podemos pensar em mais algumas razões. Um pouquinho mais. Vou citar novamente o pastor Darcido Zilek.
Ele diz assim: a comunhão é algo essencial à própria vida cristã. Devemos reconhecê-la como uma necessidade espiritual, porque Deus nos fez de tal maneira que a nossa comunhão com Ele seja alimentada pela nossa comunhão com os irmãos e irmãs em Cristo. E precisamos alimentá-la constantemente para que possamos aprofundar e enriquecer a nossa comunhão com Deus. Nossa comunhão com Deus, ela é de certa forma alimentada pela comunhão que temos uns com os outros. Uma outra razão, irmãos, é que quando há comunhão entre os irmãos, a graça de Deus se manifesta abençoando. O que está escrito lá no Salmo 133? Ó quão bom, vamos dizer juntos, e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, que desce a barba de Arão. É como o orvalho que desce do monte do Hermon. E aí termina dizendo que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Dentre outras coisas, está dizendo que na comunhão há bênção. Na comunhão dos irmãos, na união dos irmãos, há vida. Comunhão, irmãos, é resultado natural do amor fraterno. Comunhão é a expressão de vida no corpo de Cristo. Comunhão é necessária para que o mundo creia em Jesus como enviado de Deus. Está lá em João 17, verso 21. A comunhão é de vital importância para a igreja. Jesus disse que uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Uma casa dividida contra si mesma, que não há comunhão, então, em outras palavras, né? Dividida contra si mesma não pode subsistir. Vamos dizer isso juntos? Uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Não tem que ter comunhão. Tem que ter. Por isso que a comunhão é uma das características fundamentais da igreja. Não pode faltar. A quarta e última coisa que quero pensar com os irmãos, que não pode faltar na igreja, é a evangelização. Espera aí, não pode faltar a evangelização. O pastor não colocou música aí na sua anotação, não coloquei não. A música pode faltar? A música pode faltar. Música pode. E os instrumentos, pastor? Os instrumentos podem faltar. Já tivemos aqui, mostrando para os irmãos da igreja, a igreja da China, né? Onde está acontecendo um grande avivamento, uma das igrejas que mais cresce no mundo. E em alguns lugares, pelo menos, eles não podem ter música. Eles cantam, mas não tem nenhum instrumento e não tem voz audível. Mas eles evangelizam, eles vivem em comunhão, eles se amam fraternalmente uns aos outros. Eles são submissos ao senhorio de Jesus. Música é excelente, mas até pode faltar. Não é bom que falte, mas até pode faltar, né? Estou citando a música como exemplo. Tem diversas outras coisas, mas essas coisas aqui, irmãos, não podem faltar. A quarta é a evangelização. Vamos dizer juntos, diga para você mesmo aí: na igreja não pode faltar a evangelização. Vamos lá? Na igreja não pode faltar a evangelização. Na minha vida não pode faltar a evangelização. E eu creio, irmãos, que nenhum de nós tem dúvida de que nós precisamos pregar o Evangelho. Não precisaríamos nem comentar isso. Mas pastor, não gosto de falar, né? Vamos falar um pouquinho a mais. Eu quero que os irmãos observem comigo 2 trechos da palavra de Deus. Eu quero expressar para os irmãos aqui agora, obviamente com as minhas palavras, mas algo que aprendi lendo todos, né? Um dos autores que eu admiro muito, gosto muito de ler. E abra aí a sua Bíblia em 1 Coríntios 1. São 2 textos. 1 Coríntios 1, versos 18 a 21, e depois o Evangelho de João, capítulo 3, verso 27. Primeiro texto, 1 Coríntios 1, versos 18 a 21, que diz assim, fala sobre a palavra da cruz. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes.
Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação do Evangelho, obviamente, né? O outro texto é João 3,27, irmãos, onde João diz assim, que o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. O homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Acompanhe comigo aqui, irmãos, um raciocínio. Preste bastante atenção para acompanhar o raciocínio. Nós sabemos que o homem é uma criatura de Deus privilegiada, não é? Privilegiado, nós somos privilegiados. Uma das razões de nós sermos privilegiados é que Deus deu ao homem um intelecto que é capaz de apreender ideias e assim adquirir muitos conhecimentos. Você começa a ter ideias, você vê alguma coisa, você vai adquirindo conhecimento, vai aprendendo coisas ao longo da vida. E as provas disso, irmãos, estão aí na abundância, diante dos nossos olhos. Você olha para o seu braço, você vê um aparelhinho que marca as horas, direitinho, né? Direitinho. Às vezes dá um probleminha, vai lá, tem que consertar, mas está aí, marca as horas. Você olha para a sua mão e você vê um aparelho com o qual você pode falar com uma pessoa que está lá no Japão. Tem fio nenhum. Você liga ele aqui, diz aquele númerozinho, e a pessoa atende você lá no Japão, instantaneamente. Um homem fantástico, as provas estão aí diante dos nossos olhos. E a cada dia nós somos surpreendidos com mais uma façanha da ciência. Então todos nós somos capazes, em menor ou maior grau, de aprender ideias e adquirir conhecimentos. Todos nós, às vezes, não são todos, né? Talvez não tenha ninguém aqui que tenha a capacidade de desenvolver uma coisa de altíssima tecnologia, mas você é capaz de chegar, tem muitos que são capazes de chegar em algum lugar onde as pessoas estão meio enrascadas com alguma coisa, não sabem como fazer, e eles chegaram a dar uma olhadinha e dizer assim, olha, vamos fazer assim, e assim, dessa forma ele faz, e você olha e fica admirado com o que fez, né? Todos nós somos capazes, todos nós. Mas há um tipo de conhecimento, irmãos, há um tipo de conhecimento que o homem, por si só, usando apenas o seu intelecto, não é capaz de captar. Está escrito aqui nesse texto de João, que é o conhecimento das verdades espirituais. E aí eu quero que os irmãos entendam bem aquilo que estou falando, que eu estou falando não de conhecimento sobre, mas conhecimento das verdades espirituais. E por esse motivo, porque nós não temos essa capacidade, e pelo fato de o bem-estar eterno da nossa alma, o bem-estar eterno da alma humana depender das verdades espirituais, então o homem está, ainda que não pense nisso, e nem reconheça isso, o homem está numa situação desesperadora. Essa é a verdade. O homem, por si só, por mais fantástico que ele seja, ele está numa situação de desespero. Essa é a verdade, e a verdade permanece sendo verdade independentemente de nós crermos nela ou não. Mas o homem, irmãos, não precisa permanecer nessa situação. Ela pode ser mudada. Paulo aos Coríntios, né, o texto que nós lemos sobre a palavra da cruz, ele escreveu que muitos, os que perecem, né, não a entendem e a consideram uma loucura, uma insensatez, mas tem outros, aqueles que foram salvos, a entendem e encontram nela um significado para as suas vidas. Ela é o poder de Deus que opera o milagre da salvação. A seguir ele cita o profeta Isaías,
a quem Deus revelou dizendo, entre outras coisas, que a sabedoria humana, a sabedoria dos sábios do mundo, diante dele não tem nenhum valor. Destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio que possa, por sua própria sabedoria humana, penetrar e entender as profundezas de Deus? Não existe esse sábio. E por sua própria sabedoria, o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito. Ele não pode discerni-las, porque as coisas do Espírito não podem ser discernidas por uma simples apreensão de ideias pelo intelecto humano. Elas só podem ser discernidas espiritualmente. E o homem que não nasceu de novo não é espiritual, é carnal. E sendo assim, ainda que ele não se sinta assim, e ainda que não aceite que ele está numa situação de desespero, ele pode realizar grandes e inacreditáveis feitos, como tem realizado. Mas nem milênios de experiência, nem toda a sabedoria que ele adquiriu lhe confere a capacidade de conhecer a Deus. Se o homem não conhece a Deus, ainda que ele seja brilhante, ainda que ele seja um grande conhecedor acerca de Deus, ainda que ele seja de uma moral elevada, ainda que ele seja de uma honestidade invejável, de uma ética exemplar, ele está como estavam alguns efésios antes de conhecerem a Jesus, mortos em ofensas e pecados, andando segundo o curso desse mundo, caminhando em direção ao inferno, à eternidade de Deus. Não é desesperador isso? É desesperador. O homem está lá, inteligente, de uma ética invejável, de uma honestidade invejável, mas ele vai para o inferno. Porque ele não conhece a Jesus, porque ele não entregou a sua vida ainda para Jesus, com toda a sua bagagem, com todo o seu conhecimento, até mesmo conhecimento sobre Deus, com toda a sua religiosidade, com todo o seu ou sua, seja lá o que for, ele está indo para o inferno. E o motivo está exatamente no fato de que tudo aquilo que ele tem é dele, e não há espaço na sua vida para o que seja de Deus. Então é uma situação desesperadora, mas há esperança. É verdade que o homem não pode conhecer a Deus por sua própria sabedoria, mas não é verdade que ele jamais poderá vir conhecer a Deus. Isso pode acontecer, mas será resultado não de um exercício intelectual, mas de uma visitação do homem. Talvez, irmãos, por isso Jesus disse, e o evangelista João registrou no texto que lemos: ninguém pode vir a mim se o Pai que o enviou não trouxer, se o Pai que o enviou não o visitar e o trouxer até a mim. Aí cabe até dizer aqui, irmãos, que diante dessas palavras do Senhor Jesus, que quando o homem receber, quando você receber, se não recebeu ainda, uma centelha sequer, uma centelha que seja, da iluminação de vida, você deve, a gente usa o termo aceitar a Cristo, mas a verdade não é bem assim. Você deve não aceitar a Cristo, mas se desesperar diante de Deus e clamar para que Ele leve você a Jesus. Em Cantares 1, verso 4, irmãos, a esposa adelante pelo seu esposo diz assim: leva-me tu, correremos após ti, o rei me introduziu nas suas recâmaras, em ti nos regozijaremos e nos alegremos. Se a esposa de Cantares representa a igreja e o esposo representa a Cristo, então nós temos aqui uma figura fantástica e reveladora. E a revelação consiste no fato de que o homem não pode correr após Cristo se ele não for levado, e não pode entrar nas recâmaras de Cristo se ele não for ali introduzido. E a beleza, irmãos, consiste no fato de que Cristo veio, está fazendo isso, levando e introduzindo pessoas após ele e nas suas recâmaras. A esperança do homem, irmãos, consiste então no fato de que Deus enviou o seu Filho
O Cristo crucificado é a esperança do homem. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. E Deus em Jesus abriu as portas do céu e está derramando graça sobre os homens. A evangelização consiste em anunciar isso aos homens. E por isso ela não pode faltar à vida da igreja. Essa é a razão porque ela não pode faltar. Porque o homem, ele só pode ser salvo em Cristo Jesus. Precisamos anunciar essas coisas. Às vezes a gente fica admirado, né, com algumas pessoas. Mas aquele fulano, olha, aquele camarada é exemplar. Só falta ser crente, só falta aceitar Jesus. Ele é exemplar, ele é honesto, ele é ético, ele é gente boa. E a gente fica tão admirado com ele que parece que a gente até pensa que Deus vai já ter um lugar reservado para ele no céu. Olha, para essa pessoa você tem que ir e anunciar o Evangelho, anunciar a Jesus, evangelizar, porque senão você vai chegar lá no céu, se é que isso pode acontecer, né? Mas apenas por uma questão de palavra, de retórica aqui, você vai chegar lá e vai vê-lo distante de lá, se você não anunciar o Evangelho para ele. Tem que pregar o Evangelho. Evangelização não pode faltar da igreja. Pode. São 4 coisas que nós estamos pensando hoje que não pode faltar. Pode faltar a submissão ao Senhor de Jesus. Jesus é o Senhor da minha vida. Aquilo que o apóstolo Paulo disse acerca dele deve ser o meu lema também. Não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora viva pela fé do Filho de Deus, que a mim mesmo e amou, se entregou a si mesmo por mim. Esse deve ser o meu lema. Então, quando eu chegar lá no mundo e for tentado a fazer alguma coisa que não é da vontade de Jesus, eu vou me lembrar: não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E ainda que isso seja muito vantajoso para mim, eu não vou fazer porque não é da vontade de Deus. Não há razão que seja justificável para eu não me submeter ao senhorio de Jesus. Não pode faltar o amor fraternal. Não pode faltar a comunhão. Não pode faltar a evangelização. Não pode faltar. Quantas mulheres aqui trouxeram bolsa para a igreja? Algumas trouxeram, né? A mulher gosta de carregar uma bolsa. Tem muita coisa aí na sua bolsa que pode faltar. Talvez até tudo que tem aí pode faltar. Batom pode faltar. Pode. Fica bonito, né? Pode faltar. Pode. Você vai morrer se fizer batom? Talvez você tenha pente. Pode faltar? Pode faltar. Principalmente se for uma bolsa minha. Pode faltar. Talvez você tenha aí muitas coisas. Pode faltar. De repente você vai olhar para a sua bolsa, não dá nem que trazer essa bolsa para a igreja. Mas a mulher gosta de levar, né? Que chega aqui, né? Mas pode faltar. Agora tem coisas que não podem faltar, né? Na vida da igreja tem muita coisa boa, mas que pode faltar. Tem muita coisa boa que pode faltar. Por exemplo, olha que coisa maravilhosa que nós temos nesse tempo, esse lugar para nós nos reunirmos. Mas ele pode faltar? Pode. Se ele cair amanhã, não é em outro lugar. Ele pode faltar. Olha que coisa maravilhosa, você pode faltar? Pode. Olha que bandejas maravilhosas, né, com os copinhos aqui dentro. Mas pode faltar? Pode, nós vamos servir no copinho cartado. Né? Olha que maravilha, nós temos instrumentos, nós temos de música que opera aí os instrumentos, os músicos, vem aqui, toca bateria, um toca piano, outro toca um violão. Pode faltar? Pode faltar. Pode faltar. Mas pode faltar submissão ao Senhor de Jesus? Pode existir uma igreja que não seja submissa ao Senhor Jesus? Pode existir um crente que não seja submisso ao Senhor Jesus? Que viva a vida segundo a sua própria mente, segundo a sua própria carne, segundo o mundo? Não pode. Pode faltar o amor fraternal? Não pode. Quem não ama não conhece
Meus irmãos, temos que pensar nisso. Nem na vida da igreja, nem na vida do crente em particular não pode faltar isso. Porque às vezes nós valorizamos muita coisa da igreja. E elas realmente têm valor. Realmente têm valor. Mas a gente fica tão envolvido por ela que a gente se esquece de outras coisas. Estou tão preocupado com a música, estou tão preocupado com os programas, estou tão preocupado com aquela atividade que a gente programou para fazer, que vai ser muito legal. Mas quando se trata de ser submisso a Jesus, quando se trata de amar os irmãos, quando se trata de viver em comunhão com os irmãos, quando se trata de evangelizar as pessoas, eu não me preocupo. Alguma coisa está errada. Muita coisa está errada. Temos que anotar e fazer uma lista de prioridades do que vem em primeiro lugar. Deus, irmãos, nos abençoe que nós possamos exercitar isso, esse tipo de pensamento. O que pode, o que não pode faltar? Essas coisas que não podem de jeito nenhum. Talvez tenham outras que não possam faltar. E tem muitas que é bom ter, né? É bom não faltar. Mas não pode, de jeito nenhum, eu tenho que ser submisso a Jesus. Eu tenho que amar, eu tenho que viver em comunhão e eu tenho que evangelizar. Porque se essas coisas não houverem, a igreja será reprovada por Jesus. O crente será reprovado por Jesus. Ah, mas a gente faz umas festas legais, mas será reprovado por Jesus. Ah, mas a gente dá aí fazendo um negócio bem legal, uma obra social aí para a cidade, mas será reprovado por Jesus se faltarem essas coisas. Queremos ser igreja, queremos ser crentes aprovados por Jesus, essas coisas precisam estar bem presentes na vida da igreja, na minha vida, como servo do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Quem é o irmão que quer orar? Um irmão voluntário. Vai se colocar de pé e vai orar nesse instante. Quem vai orar? Ninguém quer orar? Irmão, pode orar.